Se você tem gordura na barriga, especialmente aquela gordura mais profunda que não some independente do que você faz, existe uma chance real de que parte do problema esteja no que você está comendo todos os dias, muitas vezes sem que você perceba que esteja sabotando o seu processo. Não estou falando de coisas óbvias como fast food e refrigerante. Estou falando de alimentos que muita gente consome achando que são neutros ou até muitas vezes saudáveis, mas que criam exatamente o ambiente hormonal que favorece o acúmulo de gordura visceral. E o problema não é só o alimento em si, é o que ele faz com a insulina, com o cortisol e com a inflamação do seu corpo toda vez que você os consome. Efeitos que se acumulam refeição após refeição, dia após dia, sem que você perceba a conexão entre elas. E hoje eu vou te mostrar quais são esses alimentos, por que eles afetam especialmente a gordura abdominal e o que substituir nos seus lugares. Esse é provavelmente o grupo mais consumido e o menos questionado da alimentação moderna. Óleos de fritura, seja óleo de soja, óleo de milho, girassol, canola, estão na casa de praticamente todas as pessoas, são baratos, são vendidos como opções saudáveis por décadas e aparecem como ingredientes em boa parte dos produtos industrializados que existem no mercado. E é exatamente por estarem em todos os lugares que o impacto deles passa muitas vezes despercebido. O problema central desses óleos é a composição de ácidos graxos. Eles são extremamente ricos em ômega 6, que é um tipo de gordura que em quantidades moderadas é necessário para o nosso organismo, mas o problema é o desequilíbrio. A alimentação humana, ao longo da evolução, ela foi construída com uma proporção de ômega 6 para ômega 3 próxima de 1:1, ou no máximo de 4:1. A alimentação moderna, com o uso intenso desses óleos vegetais refinados, empurrou essa proporção para 15, muitas vezes 20:1, em favor, obviamente, do ômega 6. Esse desequilíbrio tem uma consequência direta: inflamação sistêmica crônica, e o ômega 6 em excesso é um precursor da molécula pró-inflamatória no corpo. E como nós já conversamos em outros vídeos, inflamação crônica é um dos principais gatilhos para o acúmulo de gordura visceral, para a piora da resistência insulínica e para o aumento do cortisol. Mas tem um segundo problema que vai além da composição. Esses óleos, eles são altamente instáveis quando expostos ao calor. Quando você aquece óleo de soja ou o girassol em temperaturas de fritura, a molécula de gordura se oxida e forma compostos chamados de aldeídos e peróxidos lipídicos. Esses compostos, quando ingeridos de forma contínua, geram estresse oxidativo no organismo, que é o caminho direto para a inflamação sistêmica e disfunção metabólica. Estudos comparando populações que utilizam predominantemente óleos vegetais refinados com populações que utilizam azeite de oliva extra virgem ou gorduras mais saturadas e estáveis, mostram uma diferença significativa em marcadores inflamatórios e em acúmulo de gordura visceral, mesmo com uma ingesta calórica semelhante. Mesma caloria, composição diferente e resultados diferentes no corpo. E o ponto que mais surpreende as pessoas: esses óleos estão escondidos em praticamente todo alimento industrializado: biscoito, molhos, temperos de salada, maionese, pão de forma, salgadinhos. A pessoa pode nem utilizar óleo de soja em casa, mas consome quantidades expressivas todos os dias por meio de produtos que consomem no supermercado, muitas vezes sem o conhecimento. A substituição ela não precisa ser radical. Azeite de oliva extra virgem para temperar a frio, óleo de coco ou manteiga de boa procedência para cozinhar em temperaturas mais altas, são trocas simples com impacto real no estado inflamatório do corpo e que ataca diretamente um dos ambientes que favorecem o acúmulo de gordura visceral, muitas vezes sem que a pessoa perceba. Segundo grupo de alimentos e que geram aqui muita confusão. A lógica parece simples: se o açúcar engorda, trocar por algo que tem 0 calorias resolve o problema. É exatamente essa lógica que fez os adoçantes artificiais se tornarem um dos produtos mais consumidos por quem tenta emagrecer. Sucralose, aspartame, sacarina estão no refrigerante zero, no iogurte, diet, no achocolatado light, na barra de proteína, no adoçante que vai no café todos os dias. O problema é que 0 calorias não significa 0 impacto no seu metabolismo. E é exatamente aí que a maioria das pessoas está errando, muitas vezes sem saber. O primeiro mecanismo começa antes mesmo da digestão. Quando você coloca algo doce na boca, independente de ser açúcar ou adoçante artificial, o cérebro recebe um sinal de que a energia está chegando. Ele prepara o corpo para receber a glicose, a insulina começa a ser liberada de forma antecipada num processo chamado de resposta insulínica cefálica, e é uma preparação automática que acontece só
pelo sabor doce na língua. Com o açúcar real, a glicose chega e o sistema se equilibra. Com o adoçante artificial, o cérebro prepara o corpo para receber uma energia que acaba nunca chegando. A insulina foi liberada sem ter glicose suficiente para trabalhar e a insulina liberada sem contrapartida adequada gera uma queda da glicose no sangue, o que aciona de forma quase imediata um sinal de fome. A pessoa que tomou refrigerante zero, achando que estava controlando o apetite, termina com mais fome do que teria, muitas vezes, se não tivesse tomado essa bebida. Esse mecanismo ele já foi documentado em estudos com ressonância magnética funcional que mostraram que o cérebro de pessoas que consomem adoçantes artificiais, principalmente de forma regular, responde de forma diferente ao sabor doce daquelas com menores ativações das áreas de recompensa do que o cérebro de pessoas que consomem açúcar real. O que isso significa na prática? O adoçante não satisfaz o desejo por doce do mesmo jeito que o açúcar. Ela ativa o circuito de recompensa pela metade, deixando uma sensação de incompletude que empurra para consumir cada vez mais. O segundo mecanismo é ainda menos discutido e tem uma evidência científica crescente. Os adoçantes artificiais, especialmente a sucralose e o aspartame, eles alteram a composição da microbiota intestinal. O intestino abriga trilhões de bactérias que regulam desde a digestão até a produção de substâncias que influenciam o nosso humor, a imunidade e o metabolismo. Esse ecossistema ele é sensível ao que você consome e os adoçantes artificiais têm um efeito disruptivo documentado sobre ele. Existe ainda um terceiro mecanismo mais comportamental, mas igualmente relevante. O consumo regular de adoçante artificial mantém e reforça o paladar acostumado ao sabor doce. A pessoa que adoça o café todos os dias com adoçante continua buscando produtos doces ao longo do dia. Continua com um padrão de preferência por sabores que estimulam o consumo de alimentos com alta densidade calórica. A proposta do adoçante é substituir o açúcar sem mudar o comportamento, mas é exatamente o comportamento que precisa mudar. Manter o paladar treinado para o doce enquanto tenta emagrecer é como tentar correr com um freio de mão puxado. O esforço existe, mas a estrutura trabalha contra. Reduzir a dependência do sabor doce de forma gradual é mais eficiente do que substituir um produto pelo outro. Diminuir a quantidade de adoçante ao longo do tempo, tanto no café quanto nos produtos consumidos, permite que o paladar se recalibre. Com algumas semanas, alimentos que antes pareciam sem graça começam a ter um sabor real, percebido de forma mais intensa. Para quem precisa de uma transição, muitas vezes as frutas consumidas de forma inteira, com baixo índice glicêmico, como morango, kiwi e maçã, oferecem um sabor doce com fibras, vitaminas e compostos bioativos que os adoçantes não entregam. E sem os efeitos sobre a microbiota e a resposta insulínica que faz os adoçantes artificiais trabalharem contra exatamente o resultado que a pessoa busca. Existe também um terceiro grupo, que é o que mais gera uma resistência insulínica quando eu falo sobre ele, porque a reação imediata é sempre a mesma. Ah, mas é natural, a fruta, como pode ser um problema? É exatamente essa associação automática entre natural e saudável que faz com que o suco de fruta se torne um dos alimentos mais subestimados quando o assunto é gordura visceral. A fruta inteira é um alimento completo, tem fibra, vitaminas, minerais, compostos bioativos e açúcar. Quando você come uma laranja, por exemplo, a fibra presente na polpa e nas membranas que envolvem os gomos retarda a absorção do açúcar no intestino. A glicose ela entra na corrente sanguínea de forma gradual. O pico de insulina é moderado e o corpo processa tudo isso de forma equilibrada. Quando você espreme essa mesma laranja e bebe o suco, algo fundamental muda. A fibra fica para trás, o que sobra no copo é basicamente água, vitamina e açúcar. Frutose para ser mais preciso. E frutose sem fibra é absorvida de forma completamente diferente no organismo. Esse é o ponto que muda tudo. A frutose ela não segue o mesmo caminho metabólico da glicose. Ela não entra diretamente nas células do corpo para virar energia. Ela vai direto para o fígado, que é o único órgão capaz de processá-la em grandes quantidades. E quando o fígado recebe um volume alto de frutose de uma vez, como acontece, por exemplo, quando você bebe um copo de suco inteiro, ele precisa metabolizar tudo isso rapidamente. Parte dessa frutose vira glicose, parte vira glicogênio, que é a forma de armazenamento de energia no fígado. Mas quando esse estoque está cheio e o que sobra
segue um caminho completamente diferente, acaba virando gordura. E essa gordura produzida no fígado a partir da frutose tem um destino específico. Parte dela fica no próprio fígado, contribuindo para o que chamamos de esteatose hepática, popularmente conhecida como fígado gorduroso, e parte é exportada para a corrente sanguínea na forma de triglicérides, que são direcionados para o tecido adiposo. Traduzindo, o suco de fruta natural consumido de forma regular pode estar contribuindo diretamente para o acúmulo de gordura na barriga e no fígado, mesmo sem que a pessoa perceba nenhuma relação entre os dois. Quando você come uma fruta inteira, leva alguns minutos para mastigar, engolir e iniciar a digestão. A fibra acaba retardando o esvaziamento gástrico, a absorção acontece de forma progressiva ao longo do intestino e o fígado recebe a frutose em doses pequenas e consegue processá-las sem sobrecarga. Quando você bebe um copo de suco, consome o equivalente a 3, 4, 5 laranjas, 5 frutas em questão de segundos, sem mastigação, sem fibras, sem retardo da absorção. O fígado recebe uma carga de frutose de uma vez que nunca receberia se você comesse as frutas inteiras, uma a uma, ao longo do dia. E é essa velocidade e esse volume concentrado que cria o problema metabólico. E pico de insulina que acompanha esse processo, ele é proporcional. Glicose entrando rapidamente na corrente sanguínea, insulina subindo de forma intensa, o corpo entrando no modo de armazenamento. Exatamente o ambiente que favorece a gordura visceral. Pesquisas que compararam o consumo de frutas inteiras com o consumo do suco de fruta mostram uma diferença significativa na resposta glicêmica e nos marcadores metabólicos. O consumo regular do suco de fruta, mesmo natural e sem adição de açúcar, ele foi associado em estudos epidemiológicos a maior risco de resistência insulínica e ao acúmulo de gordura visceral. Enquanto o consumo de frutas inteiras mostrou uma associação inversa, ou seja, protetora para os mesmos desfechos, isso não significa que fruta faça mal. Significa que a forma como você consome a fruta muda completamente o impacto que ela tem no seu metabolismo. A matriz alimentar, que é o conjunto de fibras, estruturas celulares e compostos que envolvem o açúcar na fruta inteira, importa tanto quanto o açúcar em si. Comer a fruta inteira, sempre que possível, com casca quando aplicável, porque a casca concentra boa parte das fibras, mastigando de forma adequada, sem pressa e distribuindo ao longo do dia, em vez de concentrá-las tudo numa refeição só. Para quem gosta de bebidas com sabor de fruta, água com fatias de fruta, chá gelado sem açúcar ou água de coco com moderação são alternativas que entregam hidratação e sabor sem o mesmo impacto metabólico do suco concentrado. E para quem não consegue abrir mão do suco completamente, misturar a fruta inteira com água no liquidificador sem coar preserva na parte da fibra e reduz significativamente o impacto glicêmico em comparação com o suco espremido ou coado. Esse quarto grupo que eu vou falar agora é o que mais engana, porque ele vem embalado literalmente no marketing de saúde que a maioria das pessoas aceita sem questionar. Pão integral, massa integral, biscoito integral, enfim. A palavra integral virou sinônimo de saudável no imaginário popular. E é exatamente essa associação que transforma esse grupo num dos mais silenciosos sabotadores da gordura visceral. O problema não é o conceito de integral. O problema é o que a indústria faz com esse conceito. Um alimento verdadeiramente integral é aquele que preserva todas as partes do grão original, seja o farelo, o germe e o endosperma. Essa estrutura completa traz fibra, vitaminas do complexo B, minerais como magnésio e zinco e compostos bioativos que têm papel real na regulação glicêmica e na saúde metabólica. Quando o grão é consumido dessa forma, a digestão é mais lenta, a absorção do açúcar é mais gradual e o impacto na insulina é significativamente menor do que o do grão refinado. Esse é o integral real. O que existe na maioria dos produtos vendidos como integral do supermercado é uma outra coisa completamente diferente. A legislação brasileira, assim como a de vários outros países, não exige uma proporção mínima de farinha integral para que um produto seja chamado de integral na sua embalagem. Na prática, isso significa que um pão pode ter farinha branca refinada como primeiro ingrediente, conter uma quantidade mínima de farinha integral e ainda assim estampar a palavra integral na embalagem, muitas vezes em letras grandes. E é exatamente isso que acontece na maioria dos produtos. Quando você lê no rótulo com atenção,
primeiro ingrediente é a farinha de trigo enriquecida, que nada mais é do que farinha branca. Farinha integral aparece em terceiro ou quarto ou muitas vezes em quinto lugar nessa lista. E junto com ela vem uma lista de outros ingredientes que transformam esse produto num ultraprocessado completo. Açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, emulsificantes, conservantes, aromatizantes. O rótulo diz integral, o produto é ultraprocessado com pitadas de farelo. Mesmo nos casos em que a proporção de farinha integral é maior, o processamento industrial ao qual esses produtos são submetidos muda completamente a estrutura física do grão. A farinha, mesmo integral, quando finamente moída e processada em alta temperatura, perde grande parte do benefício da fibra em termos de resposta glicêmica. A estrutura que retardaria a digestão, ela foi destruída pelo processamento. O resultado é um produto que, apesar de ter fibra no rótulo nutricional, gera um pico glicêmico muito próximo ao do pão branco convencional. Estudos que mediram a resposta glicêmica de diferentes tipos de pão mostraram que a diferença entre o pão branco e pão integral industrializado é muito menor do que a maioria das pessoas imagina. A diferença real e significativa aparece quando se compara com grãos inteiros de verdade, preparados de forma menos processada, como por exemplo aveias de flocos grossos, arroz integral em grãos ou centeio em forma de pão de fermentação longa. E quando esses picos glicêmicos acontecem de forma repetitiva ao longo do dia, porque o pão integral industrializado aparece no café da manhã, no lanche da tarde e muitas vezes também no jantar, a insulina ela fica cronicamente elevada. A insulina cronicamente elevada é, como nós já conversamos aqui nesse e em vários outros vídeos, um dos principais ambientes que favorece o acúmulo de gordura visceral. Além do impacto glicêmico, esses produtos carregam uma lista de aditivos que contribuem de forma independente para o estado inflamatório do seu corpo. Emulsificantes como carboximetilcelulose, presentes em muitos pães industrializados, foram associados em estudos a alterações na microbiota intestinal e aumento na permeabilidade também do intestino. Os mesmos mecanismos que nós já falamos quando discutimos os adoçantes artificiais, caminhos diferentes, mesmo destino. Inflamação crônica que alimenta o acúmulo da gordura. Gordura vegetal hidrogenada, quando presente, traz uma gordura trans que tem efeito pró-inflamatório direto e reconhecido. Mesmo em quantidades pequenas por porção, consumo diário e repetido ao longo de meses e anos acaba acumulando um impacto que não aparece em nenhum rótulo, mas que aparece no exame de sangue e na gordura abdominal. A substituição mais eficiente não é trocar um pão integral industrializado por outro com embalagem diferente. É reduzir a dependência de produtos de panificação industrializados de forma geral e substituir por fontes de carboidrato menos processado. Aveia em flocos grossos, batata doce, mandioca, arroz integral em grão, feijão, lentilha. Esses alimentos entregam carboidrato com uma estrutura original preservada, com fibras que realmente funcionam para modular a absorção do açúcar e sem a lista de aditivos que acompanha os produtos industrializados. Para quem não consegue abrir mão da pães de fermentação natural, feitos com farinha integral de verdade e sem lista longa de ingredientes, acabam sendo uma forma alternativa de amenizar o impacto metabólico. E o processo de fermentação longa acaba reduzindo também o índice glicêmico do pão de forma real, tá? Não é só marketing de embalagem. E se você quer emagrecer de forma saudável e nunca mais viver o efeito rebote, o caminho começa por entender o que está travando o seu metabolismo e é exatamente isso que eu mostro dentro do meu treinamento, um protocolo que vai te ajudar a remover cada um desses bloqueios que estão impedindo você de emagrecer e criar condições para o seu corpo perder gordura de forma consistente e duradoura. O link do meu curso está na descrição, confere lá, nos vemos no próximo vídeo.